Já saboreou uma fruta direto do pé? Sabe que é tão bom que a própria fruta fica até mais doce, né? Se você clicou nesse vídeo porque quer aprender como cultivar frutíferas em vaso, você clicou no vídeo certo, porque esse vídeo está recheado de dicas para você aprender de uma vez por todas como cultivar frutíferas em vaso aí na sua casa. Eu sou a Ju, engenheira agrônoma paisagista, bem-vindos de volta ao nosso canal. Se você teve o privilégio de crescer numa casa ou num sítio com quintal grande, com um pomar, ou até mesmo não morava em um local assim, mas nas férias tinha o costume de visitar amigos e familiares que moravam em áreas rurais, tenho certeza que você deve sentir falta de saborear uma fruta arrancada direto do pé. E pode ser que você concorde com o pensamento de que frutas produzidas em casa, ali no pomar, são muito mais saborosas do que a própria fruta que a gente compra em hortifruti, produzidas em grande escala, não é mesmo? E não é porque você mora na cidade grande, nos grandes centros, em um apartamento no alto de um edifício, que você não poderá ter essa experiência de saborear uma fruta colhida diretamente do pé. Porque além de resgatar um pouco da nossa essência e memórias agradáveis da nossa infância, de bons momentos, as árvores frutíferas, quando cultivadas em vasos, são fáceis de manter. Basta fertilizar, irrigar e cultivar com muito carinho para receber os tão saborosos frutos em troca. E quem sabe até criando memórias com seus filhos, sobrinhos e netos, passando essas memórias de geração em geração, para que todo mundo possa ter a oportunidade de cultivar frutíferas em casa. Nesse vídeo vamos dar dicas de como cultivar frutíferas em vasos. Dessa forma, quem não tem muito espaço, quem não tem um quintal em casa, poderá desfrutar da experiência de colher a fruta do próprio pé. É muito importante que você assista esse vídeo até o final para não perder nenhuma informação, nenhum tópico, e assim você ter sucesso no plantio e no cultivo de frutíferas na sua casa e quem sabe no seu apartamento. Primeira dica ou primeiro requisito para cultivar frutíferas em casa é a luminosidade do ambiente. Antes de se arriscar no cultivo de frutíferas, é importantíssimo você ter em mente que as frutíferas necessitam de várias horas de sol direto por dia. Então, por mais que vasos caibam em lugares pequenos, se a sua planta não receber raios solares diretamente nas suas folhas, elas não frutificarão. Essa é a característica ambiental mais limitante no plantio. Por esse motivo, veja se você tem uma sacada bem ensolarada, uma varanda, um terraço ou até mesmo um pátio externo para cultivar essas plantas. E uma dica de ouro: é importantíssimo que as plantas recebam sol direto na cabeça e não lateralmente. E o que isso significa? O sol deve correr em cima da planta e não na lateral dela. Dessa forma, o cenário ideal é cultivar frutíferas em espaços em que não há nenhum tipo de cobertura. Ju, eu só tenho a varanda do meu apartamento e ela é coberta, então quer dizer que eu não vou conseguir cultivar nenhuma frutífera? Calma, você pode sim cultivar uma frutífera nessa situação, ainda mais se essa varanda recebe bastante sol por dia. No entanto, se você tiver a opção de cultivar em um ambiente sem cobertura, melhor. Ju, e quantas horas de sol a planta deve receber por dia? Bom, a quantidade de sol que a planta deverá receber nas suas folhas dependerá de cada espécie. Mas de uma maneira geral, tirando as exceções, quanto mais sol, quanto mais horas de sol você puder ofertar para ela, melhor. Ou seja, entre 6 a 8 horas de sol por dia. A dica número 2 desse vídeo também está relacionada às características do ambiente que você tem disponível para cultivar frutíferas, que é a circulação de ar. Quero ressaltar que a circulação de ar que eu estou falando aqui nesse vídeo não quer dizer as correntes de vento, aquelas fortes correntes de vento, e sim a um local bem arejado. Ou seja, espécies frutíferas precisam ser cultivadas em locais que tenham uma boa circulação de ar, um local bem arejado. O cenário ideal é que elas sejam cultivadas em ambientes externos. Porém, se você não tem um quintal ou se seu apartamento não tem uma varanda, mas você tem um espaço que bate bastante sol e quer cultivar uma planta ali, que seja um ambiente que o ar consiga entrar por um lado e sair pelo outro.
Lembre-se que as frutíferas não se adaptarão muito bem a locais muito abafados. A terceira dica será importantíssima para amenizar o grande obstáculo de cultivar frutíferas, que é o tempo de produção dos frutos. A maioria das pessoas, se não todas, que quer ou que começam a cultivar frutíferas, tem o desejo de ver a planta carregada de frutos na manhã seguinte e mais, querem que todos os dias tenham frutos fresquinhos no pé para serem colhidos. Então a primeira coisa que eu tenho para te falar é que para colher frutos é necessário ter paciência. A primeira safra de frutos pode demorar de 3, 4 ou 5 anos dependendo da espécie. E ainda o desenvolvimento de um fruto, de uma fruta, pode ser longo. Pode durar cerca de 1 ano ou até mais. Assim, te convido a exercitar a paciência e o autocontrole. Mas tem uma dica muito legal para te ajudar nessa ansiedade, que é escolher mudas enxertadas e híbridas, porque elas têm capacidade de produzirem mais rápido. Seja a primeira safra ou, dependendo do enxerto e do híbrido, é possível também diminuir o tempo de espera entre safras ou até mesmo prolongar o volume e o período da safra. Me diga se essa não é uma excelente dica. Se você acha que sim, já deixa seu like para nos dar aquela moral e vem comigo porque tem muito mais, não acabamos por aqui não. Beleza, Ju, já sei qual é o melhor lugar para cultivar o meu vaso e também já sei qual é a melhor muda para escolher. Agora me diz, existe época certa do ano para plantar ou pode ser em qualquer época? Considerando que estamos falando aqui em plantio em vaso, um ambiente controlado, que conseguimos controlar o regime de regas, por exemplo, posso começar respondendo que não há época certa ou errada para realizar o plantio em vaso. Em qualquer época do ano que você plantar, a sua planta sobreviverá e se desenvolverá bem. Porém, a quarta dica que trago para vocês nesse vídeo está totalmente relacionada a esse tema, que é dê preferência para plantar a sua muda na primavera. Isso porque nessa estação do ano as plantas se desenvolvem mais rapidamente, consequentemente se enraizarão mais rápido e ainda terão um verão inteiro pela frente para quem sabe ensaiar flores e frutos. Lembrando que não há época errada, porém se você plantar na primavera, você estará ajudando a sua planta, dando um empurrãozinho no desenvolvimento inicial da muda. A quinta dica para você ter sucesso no cultivo de frutíferas é escolher um bom vaso para o cultivo. E agora eu vou te contar tudo o que esse vaso precisa ter para ser ideal para o cultivo de árvores que produzem frutos. A primeira característica essencial é que tenha furos de drenagem no fundo do vaso. De uma maneira geral, as espécies frutíferas não gostam de encharcamento das raízes. Elas precisam sim de umidade, porém também de oxigênio para que essas raízes consigam respirar. Outra característica desejável é que esse vaso seja mais largo do que alto. Há diversos estudos que mostram que as raízes de árvores frutíferas se desenvolvem mais superficialmente, ou seja, mais para os lados, mais horizontalmente do que para baixo em profundidade. Dessa forma, prefiro utilizar vasos de 40 a 50 centímetros de boca para mudas pequenas, vasos de 50 a 70 centímetros de boca para mudas de até 1 metro e vasos de 70 centímetros a 1,5 metro de boca para mudas, ou melhor, para árvores de até 2 metros de altura. O material do vaso não é um fator limitante. É possível cultivar frutíferas em diversos tipos de materiais, como plástico, fibra de vidro, barro e até concreto. A sexta dica é: capriche no momento do plantio. Aqui no nosso canal há diversos vídeos onde explicamos o passo a passo do plantio de mudas. Não há segredo. Podemos seguir o mesmo caminho, a mesma linha de raciocínio para as espécies frutíferas. Vou comentar aqui com vocês agora alguns pontos importantes que devemos prestar atenção nesse processo. Mas se você quiser um vídeo detalhado do passo a passo de como plantar uma frutífera, deixa aqui embaixo nos comentários "eu quero passo a passo" e a gente faz um vídeo só sobre isso, combinado? O primeiro ponto de atenção no plantio é garantir uma boa drenagem. Muito embora já tenha alguns trabalhos que dizem que essa drenagem que a gente faz no fundo do vaso não tem uma influência
significativa na drenagem do vaso. Eu prefiro fazer e incentivo que você faça para que a gente tenha maior chances de sucesso na pega da muda do desenvolvimento inicial da planta. Além disso, se no preparo da camada de drenagem você prolongar o feltro a ponto de envolver toda a lateral interna do vaso, caso você tenha que transplantar a muda futuramente, esse feltro auxiliará o desprendimento do torrão do vaso, evitando de ter que quebrar o vaso para retirar o torrão da planta. Segundo ponto de atenção é que devemos escolher um bom substrato. Não há um único tipo de substrato possível para o plantio de mudas. Porém, escolha um substrato rico em matéria orgânica, que tenha um cheiro bom de terra e que seja soltinho. Pode ser um substrato padrão para plantio de mudas, desses que a gente encontra em gardens e supermercados. Ou, se você deseja economizar, você pode utilizar a terra do seu jardim. Mas nesse caso, eu te aconselho a misturar uma parte de matéria orgânica e uma parte de materiais que aumentarão a drenagem do solo, como areia grossa de construção, por exemplo. Terceiro ponto de atenção que devemos ter no momento do plantio é retirar o saco plástico que o torrão da muda vem envolvido no momento da compra. Mas só retire o saco plástico, evite ficar manuseando muito o torrão da muda, não desfaça o torrão. Lembre-se que essas mudas já estão passando por um processo de estresse, então evite de estressá-las ainda mais. Quarto ponto de atenção é que devemos tutorar a muda caso haja necessidade. Se a muda já veio tutorada, mantenha assim. Caso a muda não tenha vindo tutorada, mas você está percebendo que ela está arqueada, meio compridona, eu aconselho que você tutore. Como a muda ainda não está enraizada no solo, o vento poderá movimentar a planta dentro do vaso, prejudicando o enraizamento da muda. Então, se você tutorar, ela ficará mais firme no solo e se enraizará mais rápido. Lembrando que não é uma regra tutorar. Quinto ponto de atenção é providenciar palhas protetoras no momento do plantio e mantê-las durante todo o cultivo da planta. As palhinhas protetoras serão fundamentais para manter a umidade do solo, evitar que cresçam plantas daninhas em cima, na superfície do vaso, e também ajudam na preservação dos poros do substrato, garantindo uma boa drenagem do solo durante todo o período de cultivo. A sétima dica é caprichar na rega da sua frutífera. Não tenha medo de regar. Para produzir frutos, as plantas precisarão de uma boa umidade do solo. E com toda essa preparação feita até agora, conforme a gente comentou nesse vídeo, dificilmente ocorrerá o encharcamento das raízes. A primeira rega deve ser bem generosa. Nessa rega você ofertará bastante água. Deixará que escorra bastante água pelos furos do fundo do vaso para garantir que todas as camadas recebam água e também corrigir possíveis buracos entre o substrato que podem ser formados no momento do plantio. Depois dessa primeira irrigação, mantenha as regas frequentes. A quantidade de água será menor do que da primeira rega, porém, ainda você regará bastante para que escorra água pelos furos no fundo do vaso. Lembre-se que as plantas ficarão expostas ao sol durante todo o dia e os frutos precisam de água para se desenvolverem, então capriche nessa irrigação, combinado? Se você deu mole na irrigação e deixou o solo secar demais, a próxima irrigação deverá ser mais lenta. Tenha em mente que você deverá ofertar a mesma quantidade de água, até um pouquinho mais, porém você deverá fazer isso mais lentamente. Isso porque possivelmente o solo deverá ter formado torrões mais duros que dificulta a passagem de água entre eles. Se você jogar muita água de uma vez só, possivelmente a água passará pelas laterais dos torrões, deixando aquele meio seco, prejudicando então o desenvolvimento da sua planta. Então, nessa situação, diminua a vazão da mangueira e regue mais devagar. E lembra que eu comentei com vocês que a gente pode cultivar frutíferas em qualquer tipo de vaso, em qualquer material? Caso você escolha cultivar a sua planta em um vaso de concreto ou de barro, considere impermeabilizar a parte interna do vaso para diminuir a porosidade dele e, consequentemente, diminuir a quantidade de regas necessárias.
A oitava dica pode parecer óbvia para uns e não tão óbvia para outros. Porém, é importantíssimo você fazer adubações periódicas. Você pode fazer uma adubação de plantio para dar aquela força inicial no desenvolvimento da muda, porém essa adubação inicial não é extremamente necessária, visto que as raízes das plantas ainda não estão totalmente estabelecidas no solo e por esse motivo não conseguirão absorver tantos nutrientes assim. Mas após o estabelecimento da muda, é necessário que você comece a adubá-la. E não há segredo, não precisa fazer adubações mirabolantes. Utilize produtos que você já tem em casa. Como são plantas que vamos consumir seus frutos, opte sempre por fazer adubações orgânicas. Como sugestão, você pode colocar 1 centímetro de humus na superfície de todo o vaso a cada 2 meses, ou ofertar 1 grama por centímetro do diâmetro do vaso a cada 3 meses. Apenas não deixe de fazer as adubações, combinado? E a nona e última dica, porém muito importante e muita gente esquece ou tem medo de fazer ou simplesmente não sabe que é importante, é fazer podas nas suas frutíferas. E há tipos de podas com finalidades diferentes que precisam ou são recomendadas que a gente faça. A primeira poda é a poda de limpeza, que nada mais é que a retirada de ramos, galhos e folhas secas. Essa poda para frutíferas é fundamental. Mais do que melhorar a estética da planta, ao realizar essa poda, você ajudará a planta a não desperdiçar energia, tentando mandar nutrientes para essas partes mortas e concentrar esse envio de energia e nutrientes para a formação de flores e produção de frutos. A segunda poda importantíssima de ser feita é a poda de condução. Nessa poda, como o próprio nome já diz, é onde conduziremos a copa da planta para o sentido que a gente quer que ela cresça. Normalmente é utilizado para fazer o levantamento da copa e também para a limitação da altura da planta. Porque imagina ter um pé de goiaba de 3 metros de altura. Os frutos produzidos lá em cima da copa serão muito mais difíceis de serem colhidos. Então, é recomendado que você tenha copas na altura de até 2 metros e que essa poda de condução seja realizada uma vez ao ano. Bom, com todas essas dicas, tá muito mais difícil você errar do que acertar o cultivo de frutíferas em vaso, vai! Se você ficou com alguma dúvida ou quer deixar alguma sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários, vamos adorar interagir com vocês. E claro, se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo e gostaria de continuar recebendo mais informações como essa, peço por favor que deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. É dessa forma que você nos incentiva a trazer muito mais conteúdo por aqui. E se você está interessado em cultivos em vaso, vou deixar aqui 2 vídeos de ervas que são facilmente cultivadas em vasos, dá para você ter até na janela do seu apartamento. É só clicar no vídeo e conferir. Eu fico por aqui, muito obrigada pela sua companhia, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo! Cultivadas em vasos, dá para você ter até na janela do seu apartamento. É só clicar no vídeo e conferir. Eu fico por aqui, muito obrigada pela sua companhia, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo!